Eu queria muito conversar com você, como leigo que sou, de fato, né? Me imaginando na posição de, imagino quase todo mundo que está nos assistindo agora. Eu conheço nada da deficiência intelectual e nada da deficiência física. Eu queria conceitos bem básicos mesmo. Então, eu queria começar perguntando para você o que é deficiência intelectual? Como é que você define isso? A deficiência intelectual ela é um distúrbio, né, que ele inclui, são déficits no funcionamento, tanto adaptativo quanto no intelectual. E eles começam no período que você tem o desenvolvimento. Então, por exemplo, na criança você tem a suspeita diagnóstica. Então, as crianças elas podem evoluir com o que a gente chama de atraso no desenvolvimento neuromotor. Então, existem marcos da evolução infantil e essas crianças elas não chegam nesses marcos. Então, por exemplo, existem alguns marcos como sentar, andar, rolar, falar, e essa criança ela não atinge. Então, você começa a ter uma suspeita diagnóstica. Então, dentro de todos os critérios, é um diagnóstico clínico, você fecha esses critérios. Normalmente, isso é feito por uma equipe multidisciplinar, e esse critério ele é fechado clinicamente. Existem alguns testes que você pode avaliar, mas são critérios clínicos e é feito por uma equipe multiprofissional. E como é o seu dia a dia? Você coordena o ambulatório lá e lá vocês têm que especialidades médicas, que tratamentos as pessoas recebem no ambulatório? Então, o ambulatório das Casas André Luiz, ele é um ambulatório voltado para a deficiência intelectual e atualmente ele virou um SER. Então, ele é um ambulatório, é um centro de reabilitação, deficiência física e intelectual. Então, é um ambulatório que atualmente ele tem as duas vertentes, tanto a deficiência física quanto a deficiência intelectual, e é um ambulatório que tem uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos fisioterapia, fono, terapia ocupacional, nós temos educação física, que faz a parte do condicionamento físico, odontologia, nós temos os atendimentos médicos, acupuntura, nós temos neurologia, nós temos ortopedia, nós temos a fisiatria, pediatria, e a gente tem as áreas que são áreas de apoio, que são serviço social, e áreas que também são áreas como a enfermagem, que dão apoio, e também nas áreas terapêuticas nós temos a psicologia. Nossa, é mais que muito hospital, né? Você tem um monte de áreas ali. Esses pacientes, eles conseguem estudar, trabalhar, fazer algumas atividades? Varia de acordo com o grau de deficiência? Como é que funciona? Então, funciona de acordo com o grau de deficiência, mas eu acho que assim, esses pacientes eles têm que ser incluídos na sociedade. Então, se você tem uma deficiência com grau leve, ele tem uma grande chance de adaptação, de aprendizagem e de se tornar independente. Um paciente com uma deficiência moderada, ele já tem um pouco mais de dificuldade de adaptação. Os pacientes com deficiência de grau grave para profundo, eles já têm uma dificuldade maior de compreensão de ordem simples, eles já não conseguem ter um aprendimento de aprender, né, a alfabetização, eles têm uma dificuldade, às vezes até para controlar esfíncter já é mais difícil. Mas eu acho que esses pacientes eles precisam ser incluídos na sociedade e, na verdade, a sociedade é que precisa ter uma modificação, porque a gente é que cria as barreiras. Então, assim, esses pacientes eles precisam ter uma mudança, por exemplo, a parte de urbanização, a parte de transportes. Então, a gente que cria as barreiras, né? E a sociedade ela precisa se adaptar para esses pacientes serem incluídos. E eles têm direito à participação social, como todos. Claro. E eu falo como um primo de dois portadores de deficiência intelectual. Não só a adaptação, como você falou, né? As calçadas, a escada, o ônibus, tudo isso, mas para eles que são mais velhos, na década de 60, 70, as pessoas escondiam o deficiente. Ninguém queria ser visto como deficiente. Eles fazem barulhos, falam alto, né? Tal, e acho que hoje está um pouco mais tranquilo isso, né, doutora? As pessoas estão mais acostumadas. Que bom, melhor assim, né? As pessoas estão mais incluídas. Eu acho que também a própria atitude das pessoas, a comunicação, essas barreiras, elas vêm vencendo esses limites, né? Então, a gente tem conseguido essa inclusão. E aí, até já aproveitando isso que você acabou de falar, como alguém que não conhece o assunto, que não está próximo a alguém com deficiência intelectual ou física, como a gente se relaciona com essas pessoas, né? Porque eu lembro, já vi várias vezes, quando a pessoa é cega, por exemplo, vai atravessar a rua, você não pega a pessoa, ela pega em você. Então, tem todo um código de como fazer as coisas adequadamente, né? Eu não sei, por exemplo, se eu empurro a cadeira de roda ou não,
que você orienta? Claro que cada caso é um caso, você já explicou diferentes níveis de comprometimento, mas de maneira geral, o que seriam boas práticas para a pessoa que não tem deficiência e lidando com alguém com deficiência? Acho que o primeiro passo é olhar a pessoa, não olhar a deficiência em si, é olhar um indivíduo, né? A gente tem empatia, tem que se colocar no lugar da pessoa. Então, às vezes a gente vê uma pessoa com uma cadeira de rodas e tem um obstáculo. Talvez ela consiga passar por lá. Será que ela realmente precisa da nossa ajuda? A gente pode se colocar ali, esperar, aguardar. Às vezes ela vai conseguir realmente passar e a gente, né, vai ficar super feliz com ela conseguiu vencer aquele obstáculo. E se ela não conseguir, a gente pode ajudar. Então, por exemplo, às vezes a gente tem que aguardar o tempo daquela pessoa, às vezes o paciente tem uma autonomia e aguardar o tempo dessa autonomia desse paciente, isso é importante para ele está conseguindo vencer. Então, a gente tem que se colocar no lugar e sempre ter essa empatia, né, de se colocar no lugar dos pacientes com deficiência. E os pacientes, a gente vai agregando isso na nossa vida, né? E eu acho que esse é o primeiro passo. O que as casas André Luiz, o que esse trabalho, o que esse convívio com essas pessoas que têm alguma deficiência deram para a Mônica? Olha, para a Mônica, eu acho que como pessoa eu cresci muito, eu aprendi muito, eu vejo uma superação de limites muito grande, tanto da parte deles, às vezes até um pouco das minhas, e aprendi a me dedicar com todo amor aos pacientes, à instituição, e vejo que assim eles têm um futuro muito grande e eu tenho me dedicado muito, não só aqui dentro da instituição, mas como forma de levar isso para fora, tanto em termos de políticas públicas, em termos para o Estado. Então, assim, a gente tem feito uma dedicação muito grande, tanto minha e da equipe, né, da equipe do ambulatório, aqui da unidade de longa permanência, as equipes, elas têm um grande papel por trás de tudo isso, né? A gente não trabalha sozinho, a gente sempre trabalha em equipe. Então, são grupos que têm grande apoio e a gente aprendeu que nesse apoio todo a gente consegue ajudar as pacientes a terem uma qualidade de vida melhor e a gente consegue transpor essas barreiras e levar isso para, não só aqui para dentro das casas do André Luiz, mas para outros ambientes, outros lugares, e a gente vai conseguir, com isso, transformar essas nossas experiências em experiências que possam ser para fora também, que possam ser exemplos, que possam ser seguidos. Já estão sendo, tá? Seguramente estão sendo exemplos, e hoje você conosco aqui, passando esse seu conhecimento, esse seu prazer em trabalhar com ele, está ajudando muitíssimo. Muito bem. Muitíssimo obrigado, um super abraço a você, a todos que têm esse belo trabalho aí. Parabéns. Obrigada.